Começa agora mais um episódio do Resenha Podcast, o programa que fala de temas pesados de forma leve, como uma resenha. De acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, o Vale do Paraíba é a região mais violenta de todo o estado de São Paulo. Desde 2010, a situação continua a mesma. E para falar hoje sobre segurança pública, nosso convidado é o vereador Boanerges e também o delegado de polícia e professor universitário Daniel Stefano. E o vereador trouxe como convidado Marcos Ortiz, que já foi secretário de Segurança Pública aqui em Taubaté, atualmente é o secretário em Tremembé, e também professor universitário. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu já começo com uma pergunta. Como a gente consegue medir a sensação de segurança da população? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. É um prazer estar aqui trazendo informação à população. Obrigado pela oportunidade. Ter aqui grandes amigos, doutor Stefano, o Marcos Ortiz, que tive o prazer de trabalhar com eles na Secretaria de Segurança, no governo anterior, enfim. Foi um período que nós conseguimos uma redução bem significativa dos índices criminais, né, doutor? Então, isso para nós é motivo de muita satisfação, poder ter trabalhado em prol da população com as adoções de medidas que nós tivemos e com os projetos que nós trouxemos às cidades, que deu muito certo, né? Programas de segurança pública, que infelizmente não foi dada essa continuidade que a gente esperava, mas e por isso essa insensação de segurança que nós temos hoje no município. Mas eu acho que a gestão atual ela não teve a capacidade de administrar esse legado que foi deixado, né? Um legado que virou referência para o Estado, né? Principalmente no tocante ao programa de atividade delegada, que nós tivemos o prazer de atender aqui vários delegados e profissionais de segurança pública, como coronéis da Polícia Militar de outros estados até, e de várias cidades aqui do estado de São Paulo, para que nós fizesse essa interação com eles, dado ao sucesso que nós obtivemos aqui na cidade de Taubaté. Com certeza a gente vai falar também de atividade delegada. Quero passar a palavra aqui para o Daniel. Tem como a gente medir a sensação de segurança da população? Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer estar ao lado do vereador Boanerges, do Marcos Ortiz, grandes amigos, né? Como o vereador mesmo disse, já vem de longa data, já trabalhamos juntos na gestão anterior. Então, para mim, é uma satisfação hoje poder estar aqui conversando, dialogando, não só com vocês, mas também, obviamente, com todos os espectadores e com a sociedade. Mas essa sensação de insegurança, a gente não pode resumir num único fator. Acredito que toda solução simplista ou conclusão simplista, ela está fadada ao insucesso. Então, parte desta sensação talvez seja pela veiculação de informações que também não condizem com a verdade, né? Então, a gente precisa trabalhar com os dados que efetivamente ocorrem e trabalhar muito bem essa transmissão de informações para a sociedade, seja para que ela saiba a realidade dos fatos e até mesmo para que ela possa se precaver e evitar que o crime ocorra. Porque muitas das situações criminais ou das situações em que nós identificamos vítimas sofrendo condutas ilícitas são evitáveis. Então é importante isso também e acredito que esse diálogo vai ser importante para isso. E para você, Marcos? Olha, eu acho que sensação de segurança é uma questão qualitativa. Cada pessoa, ela sente isso de uma certa maneira. E nós, enquanto gestores públicos, precisamos estar atento ao que a sociedade fala. Quando você ouve a sociedade na rádio, quando você ouve a sociedade pessoalmente, ela transmite para você essa sensação ou de segurança ou não. Ela fala com você e você ouve. Então, cabe a gente ouvir o que a rua está falando, ouvir o que as pessoas estão dizendo. A gente pode até
experimentar bons números de segurança no município. Mas fato é que a população está se sentindo insegura. E ela se sente insegura pelas mesmas coisas que nós também vemos na rua. O excesso de pessoas em situação de rua, as pessoas que estão, de uma certa forma, invadindo o leito carroçável nas vias públicas para fazer venda ou pedir algum tipo de dinheiro. E depois a gente consegue observar, e aí o doutor Daniel pode nos ajudar nisso, a gente consegue observar que há um aumento de furtos na região central da cidade. E quando você pega aquelas câmeras de segurança dos locais que foram furtados, você consegue ver exatamente a imagem das pessoas que estão vendendo ou pedindo alguma coisa no semáforo da rua. Então, a sensação de segurança, de uma forma qualitativa, ela é aquilo que a população sente e aquilo que a gente vê no dia a dia. Agora, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção com relação à transmissão das informações, de que forma isso é feito para a população. Em janeiro de 2024, saiu na mídia, na imprensa local, que nós tivemos 29 vítimas de homicídio. Essa informação, então, de repente está sendo passada de uma forma que causa um alerta ali para a população desnecessário, ou de fato é uma informação que precisa chegar à comunidade e que traz essa sensação de insegurança? Acredito que essa informação, ela precisa ser melhor trabalhada. Ela precisa ser transmitida, mas também associada às razões pelas quais ocorreram esses homicídios, quais são as localidades em que esses homicídios aconteceram. Porque se eu falo 29 homicídios, de certa maneira eu estou dizendo que toda a população está vulnerável a esse tipo de estatísticas. E a gente sabe que não. A gente sabe que o crime, ele acontece e muitas vezes é motivado por uma razão ou outra, muito singular. Então, a gente precisa também trabalhar isso para que a população não saia no centro da cidade, por exemplo, e acredite que vai ser vítima de um homicídio. Se vocês pegarem as estatísticas de homicídio, vocês vão ver que a região central ou outras regiões da cidade, nós não temos esse tipo de incidência, assim como não temos de roubo. É verdade, como o Marcos falou, em relação aos furtos. Os furtos, infelizmente, até dada a situação econômica que o país ultrapassou em razão da pandemia, aumentaram significativamente e isso, apesar de não ser aceitável, mas é, assim, previsível diante de uma situação financeira caótica que nós vivemos durante a pandemia. Então, a gente precisa trabalhar com esses dados, mas monitorando e informando a população para que ela não se sinta refém, por exemplo, em todos os ambientes do município. Não é isso que acontece, né? Agora a gente tem uma pergunta do Grandão, que são algumas perguntas, uns questionamentos dos nossos telespectadores. Vamos ouvir. Vai lá, Grandão. A utilização de câmeras pelas polícias ostensivas também aumenta essa sensação de segurança da população? Bom, essa é uma pergunta muito bem colocada e que ela está, inclusive, pautada aí nas instituições. Ela tem toda ação tem uma reação. Todo equipamento de segurança, né, ele é bem-vindo, desde que seja para melhorar a segurança não só da população, mas do agente também. O agente, ele não pode virar um alvo da marginalidade, né? Então, o agente, ele tem que ter condições de se defender. Ele tem que ter condições de se defender e de ser assistido pela instituição. Quando ele, numa ocorrência que possa vitimar alguma pessoa, ele não pode ser escrachado, ele não pode ser preso, ele tem que ter o processo legal, o devido processo legal. E hoje é o que isso não acontece. As câmeras que são infiltradas ou colocadas no uniforme do policial são mais para vigiar o policial e para que ele se sinta inibido de executar o seu trabalho. Mas a câmera não garantiria exatamente o contrário, que a versão, os fatos apresentados pelo policial fossem corroborados pelas imagens? Olha, isso intimida o policial a executar o seu trabalho, como ele tem que executar, com medo, porque tudo que acontece é culpa do policial.
em especial no momento que nós estamos vivendo, no momento político que nós estamos vivendo, em que o líder da população, o líder do país, ele é contra a instituição policial militar, e ele fala isso abertamente. Quando ele diz num podcast, numa rede de televisão, que a pessoa pode furtar um celular, que é para beber uma cervejinha, ele estimula as pessoas a fazerem isso, principalmente a juventude, porque sabe que não vai ter nenhum tipo de punição. E para você fazer um furto, você executar um furto do celular, você pode cometer um crime ainda maior. Então a pessoa vai lá, não é só furtar o celular ou roubar o celular. Ele vai lá para o que deve é. Então ele está amparado, entre aspas, pela palavra do presidente da República. Olha, então isso dá um empoderamento à juventude que é pervertida, para que eles falem, não, se o presidente fala que eu posso, que não tem nenhum problema com isso, como é que... E aí você inibe as ações do policiamento. E, só terminando... Claro. Anteriormente isso não existia. É claro que a evolução os equipamentos vão, né? A gente acompanha a evolução. Mas isso existe muito, por exemplo, em países desenvolvidos, né? Mas onde a lei funciona. É diferente, aqui nada funciona. Tanto assim que nós vivemos hoje, a nossa região, ela está localizada e refém de vários presídios aqui nos locais. Então, as pessoas aqui, em especial de Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Caçapava, os irmãos aqui que nos circundam, todo mundo se sente apavorado, porque tem as saidinhas, tem todas as benéfias que são concedidas a essas pessoas que cometem crimes, saem, cometem de novo, retornam, saem, cometem de novo, então fica um ciclo vicioso. Então isso não pode ser, via de regra, somente aplicado ao policial. A lei tem que funcionar para quem comete crime também. Marcos, você estava falando das câmeras de segurança, eu queria entender de que forma elas podem ajudar tanto a Polícia Civil nas investigações, quanto num trabalho feito pela própria Guarda Municipal, pela Prefeitura, para identificar possíveis criminosos, para inibir também a ação dessas pessoas. As câmeras de segurança de monitoramento por CFTV, os famosos COIs da vida, né? Olha, aqui em Taubaté nós fomos os pioneiros na implementação do COI no Médio Vale, sem a gente pensar em São José dos Campos, que estava muito mais avançado nesse quesito do que nós. Porém, quando nós inauguramos a Central de Operações Integradas aqui da cidade, ela foi a mais moderna do país. Nós não precisamos fibrar a cidade naquele momento, que era algo que deixaria a cidade muito mais, o projeto muito mais caro. E aí a gente oferta para a Polícia Civil e para a Polícia Militar a gestão do equipamento público que foi desenvolvido para trazer inteligência nas ações policiais. Inteligência no sentido de monitoramento. Nós conseguimos, e hoje existe, as câmeras de OCR, que fecham a cidade em cerco eletrônico, e as câmeras de monitoramento de speeddome, que auxiliam ou no acompanhamento de um veículo que está fugindo, ou auxilia na identificação de um possível agressor, ladrão, algum tipo de crime que tenha ocorrido ali. E a gente conseguiu, por diversas vezes, identificar, e essas imagens serviram para embasar tecnicamente os boletins de ocorrência e manter as pessoas presas. Porque, às vezes, a prisão acontecia num flagrante com uma quantidade pequena de dinheiro e entorpecente. Mas as imagens demonstravam que aquele rapaz praticava a venda.
e que as pessoas que estavam com ele tinham um envolvimento naquele tipo de crime. Então, isso dava à Polícia Civil, por exemplo, a oportunidade dela incrementar o boletim de ocorrência e colocar mais artigos ali que pudesse manter aquele cidadão preso. Venda de droga, você disse? Venda de droga. De que forma que a polícia, usando essas imagens, atua? Bom, eu vou tentar mesclar um pouco aquilo que eu vivencio na polícia, mas também na parte acadêmica, né? E sob o ponto de vista da coleta da prova, ou seja, analisando processualmente falando e com a finalidade de realmente responsabilizar o infrator e deixar de responsabilizar aquele que não praticou o crime, eu acho que as câmeras são fundamentais. Sejam as câmeras OCR, as câmeras do sistema COI, e daí ouso divergir do senhor, vereador, desculpe, mas as câmeras corporais também, sob o ponto de vista da coleta da prova, é um instrumento, assim, fenomenal, muito importante, porque retrata fielmente aquilo que efetivamente aconteceu. E eu não posso falar como policial militar e usuário daquela câmera. Eu não sei o que ele sente em relação a isso. O vereador pode até falar com mais propriedade. Porém, é verdade que, na minha percepção, e o Marcos pode, eu acho, corroborar isso, a câmera incomoda também o infrator. Nós tivemos exemplos disso quando a prefeitura instalou as câmeras de monitoramento em Taubaté. Não sei se vocês se recordam, mas várias delas foram depredadas, né? E fizemos vários combates a essa depredação justamente porque elas estavam incomodando. Então, quando a pessoa sabe que está sendo observada, seja por uma câmera residencial, seja por uma câmera da prefeitura ou mesmo aquela que o policial traz consigo, e muitos policiais já levam ou já levavam pelo menos consigo a câmera voluntariamente. Então, essas provas, elas são muito importantes para que a gente consiga efetivamente a responsabilização e, a contrário senso, também para que a gente deixe de fazer injustiças, para que a gente consiga, né, evitar a prisão daquele que, porventura, não praticou um crime. Uhum. Agora, os bandidos, os criminosos estão cada vez mais ousados, né? A gente está falando aqui de câmeras de segurança. Também é recorrente a notícia de que comerciantes ali do centro, que estão sendo vítimas de furtos, constantemente instalaram câmeras de segurança nos seus estabelecimentos e os criminosos acabam furtando essas câmeras também. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a segurança ali no centro, principalmente Rua Duque de Caxias, aquele entorno da Praça do Fórum. Como fica essa situação? Olha, é bem difícil isso, porque, veja, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, eles não é que alegam, eles deixaram de ter efetivos. Deixaram de ter efetivos. Essa é a realidade. A Guarda Municipal, em primeiro lugar, ela tem a função de proteger os próprios da prefeitura, que são muitos, né? E aí ela fica incumbida, quase que não tem essa responsabilidade, que seria uma responsabilidade mais do Estado. A Polícia Militar, em razão de décadas de desmandos e os governos não ter aportado recurso para o efetivo da Polícia Militar, o que aconteceu foi isso, foi uma debandada, muita gente aposentando, muita gente pedindo para sair por conta das más condições de trabalho, rendimento muito baixo, em várias vertentes, né? Então, hoje a Polícia Militar, ela não tem condição ela não tem braços. Uhum. Ela não tem braço para alcançar. Então, eu acho que vai ser difícil se a gente... Por isso que no início eu toquei no assunto aqui de atividade delegada, que seria aquele reforço para que a gente... que funcionou muito bem. Foi um período que a gente quase não teve esse tipo de problema. Né? Foi muito reduzido. Então, o problema maior se encontra no efetivo. Se você não tem efetivo, você tem que dar importância ao crime de maior potencial ofensivo. Não tem jeito. Uma pessoa liga dizendo, olha, eu estou baleado, tem um cara aqui armado dentro do... Aí o furto vai ficar para depois. A praça ali da qual eu estou me referindo é a Monsenhor Silva Barros.
mas já é uma situação constante, né? E, além de tudo, os criminosos defecam em tudo, depredam e fica uma situação horrível. A prefeitura, já sabendo que isso tem acontecido e que vai continuar acontecendo, porque tem sido um ponto de concentração de usuários de droga, tem como fazer alguma coisa já para prevenir? Tem, claro que tem. Isso é ocupação de espaço. Se você não ocupa esse espaço de uma maneira útil, ele vai servir para inutilidades. Isso é fato. Na época em que nós estávamos, eu peço até desculpa porque a gente sempre fala a época, porque a gente precisa fazer esse paralelismo, né? Mas a época que nós estávamos na gestão, nós ocupávamos o espaço. Tínhamos problema? Tínhamos. Eram menores do que existem hoje? Eram, porque nós ocupávamos esse espaço. Essa praça mesmo que você se referiu, nós instalamos uma câmera de monitoramento do COI e foi colocada uma viatura lá 24 horas por dia, até que a gente tivesse a certeza do espaço ocupado. E depois aquela câmera de monitoramento, ela servia para orientar as equipes de rua para que elas pudessem voltar à praça caso aquela aglomeração continuasse. Então, existe solução para isso, existe meios em que você pode atuar sem infringir a lei. As secretarias de seguranças públicas do Estado e do município têm as suas responsabilidades com relação a isso, porque nós estamos falando de pessoas que elas ofertam insegurança. E são essas pessoas que estão em torno dessa região que você bem mencionou, que são identificadas depois pelas câmeras de segurança, pelos próprios estabelecimentos, que são apresentadas na delegacia de polícia. O delegado prende e a sensação que o cara tem de que ele vai ser solto na audiência de custódia, talvez, ou um pouco mais adiante, ou às vezes na própria delegacia, é grande, porque a gente vê isso acontecendo todos os dias. Então, eu acho que um planejamento bacana de ocupação de espaço, de manutenção da ordem no local, isso pode, de uma certa maneira, melhorar muito os problemas que essa população traz para a cidade. Eu gostaria de complementar a fala do Marquinho, dizer que essas pessoas que estão em situação de rua, que hoje isso se proliferou com maior velocidade, né? É possível a gente enxergar isso em qualquer cruzamento da cidade, e que a gente precisa de uma ação conjunta da Secretaria de Ação Social, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, para que essas pessoas sejam trazidas, um trabalho humanizado, claro, trazidas para que sejam banhadas, para que sejam comidas e que sejam ofertadas a elas a possibilidade de trabalho. Quer permanecer na cidade? Trabalha. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem tratado. Mas, do contrário, não. Se a gente não fizer isso, isso só vai se proliferar. E mais, eu arrisco dizer que quando isso acontecer, essa ação, as pessoas que estão ali mal intencionadas, né, doutor, que são muitas, né, muita gente está ali por conta da dependência química, que é uma coisa que a gente tem que tratar humanizadamente. Outras não, estão ali mal intencionadas, estão ali, se aproveitando daquele momento para aquilo dar lucro para elas. Então, inclusive para fazer a venda do entorpecente e da droga, eles vendem em qualquer lugar, eles se aproveitam de todo momento. Então, eu arrisco dizer que quando a nossa cidade tomar esse tipo de postura, essas pessoas mal intencionadas vão dizer, pô, aqui já deu. Ele vai para o vizinho. Se o vizinho não fizer a mesma coisa, a cidade vizinha não fizer a mesma coisa, ela corre o risco de também sofrer com esse tipo de problema. Então, eu acho que isso não é só um problema da cidade de Taubaté hoje, isso é a nível nacional. Aonde a gente vai, a gente encontra esse tipo de problema por conta da situação que o país se encontra economicamente hoje. Uhum. Mas o senhor falou isso, me chamou a atenção com relação a uma ação do governo do estado para resolver a questão da Cracolândia, que é um pouco relacionado a isso que o senhor está falando, então inibir aqui e aí esses grupos deixarão de ter espaço.
Uma dessas ações do governo foi encaminhar esses usuários de droga para comunidades terapêuticas em cidades no entorno, e uma dessas cidades foi São José dos Campos. Isso proporciona, faz com que esses usuários de droga migrem aqui para o interior? A gente pode dizer que o aumento da população de rua, de usuários de droga na cidade, em Taubaté, pode ser um resultado dessa migração? Eu acho que essa questão, se a gente tratar ela mais ou menos como uma bexiga, se você apertar a bexiga num determinado local, ela vai expandir para outro. Então, essa população de rua, ela realmente vai migrar. E quando você faz essa triagem no dia a dia, você percebe que as pessoas que estão na rua, em Taubaté, em Tremembé, em Pindamonhangaba, não são da região. A grande maioria delas são de fora, São Paulo, capital, até de outros estados. E quando há entrevista, você percebe que eles buscam nas cidades as facilidades que as cidades ofertam. Taubaté, por exemplo, é uma cidade que tem um povo muito caridoso. Então, a quantidade de pessoas que entregam para os moradores de rua pizza, marmita, sopa, isso oferece uma facilidade. Nós temos bons equipamentos de ação social, como, por exemplo, o Bom Prato. O Bom Prato é um equipamento de ação social excelente, mas que também serve como um facilitador para que as pessoas continuem na rua. Enquanto ela encontrar aquela sensação de tá tudo certo, é difícil você diminuir isso. Eu não vejo uma outra situação tão latente como essa que você citou de São Paulo. Eu acho que reflete, sim, para todas as cidades do interior. Para você, doutor. Eu gostaria de pegar um pouquinho da fala de cada um, né? Num primeiro momento, eu gostaria de deixar bem clara aqui a ideia de que nós não podemos acreditar todo o problema da segurança à população em situação de rua. É verdade. E é justamente por isso que a fala do vereador foi muito importante, no sentido de fazer a distinção daqueles que estão na rua, em situação de rua, porque são dependentes químicos ou porque estão passando por outro problema familiar ou pessoal, e daqueles que se aproveitam, inclusive, dessas pessoas vulneráveis, seja para vender a droga, seja para estimulá-los a praticar alguns crimes. E aí pega um gancho com o que o Marquinhos falou, porque também sou muito favorável a isso, a ocupar os espaços onde o Estado está presente, né? Estatisticamente e até historicamente a gente consegue perceber que o crime ele não consegue perdurar. Não perdura. Então, como o senhor bem pontuou também, se o Estado estiver presente ali, ainda que tenhamos pessoas em situação de rua e ainda que não consigamos dar a resposta imediata para isso, mas certamente aqueles mal intencionados não ficarão. E isso é muito importante que seja transmitido também para a população, porque da forma como nós nos expressamos, muitas vezes a população vai poder enxergar essa população em situação de rua como sendo a responsável por toda a criminalidade. Então, quando você fala dos programas de São Paulo, eu, sinceramente, não consigo afirmar se isso teve incidência em São José dos Campos ou em Taubaté, mas tenho que ser otimista em relação a esta ação, que é uma inovação, né, e que é o caminho do tratamento. Agora, se essa população está migrando por força desses programas, talvez é porque esses programas não estejam sendo fiscalizados, não esteja sendo dada tanta atenção, e eu não tenho informações para dizer isso. Mas o importante é a gente tratar. Como que eu vou tratar essas pessoas na capital do estado? Certamente ali naquela selva de pedras, a gente não vai ter comunidades terapêuticas, a gente vai ter que levar para algum lugar. Agora, se eu começo a transmitir essa informação no sentido de que essa externalidade negativa está atingindo a nossa região, a própria população não vai apoiar ações dessa natureza. E ela vai começar a enxergar esse tipo de programa como um programa desfavorável a ela. Então, daí eu volto a frisar, né? É muito importante a forma como será transmitida a informação. Então, a gente precisa buscar uma solução, a gente precisa construir essa solução com a sociedade, mas sempre lembrando que as pessoas, elas muitas vezes estão em situação de rua, não porque estão ali na marginalidade, mas porque não existe outra opção, né? Nós temos mais uma pergunta do Grandão. Vai lá.
Hoje as forças de segurança pública são meio divididas, né? A civil fazendo a parte da polícia judiciária, a polícia militar fazendo a parte de ostensiva, e ainda temos a guarda municipal. A unificação dessas polícias numa única força, numa única polícia, seria uma solução para ocupar os espaços, para facilitar esse enfrentamento com a violência? Bom, deixa eu começar então. Por favor. Né? E olha, eu falo por mim, não falo pela polícia, né? Porque eu tenho a minha visão pessoal, enquanto Daniel, enquanto professor, inclusive, mas eu sou um entusiasta dessa ideia. Eu acredito que a unificação seria muito salutar. Mas também sou realista, acredito que não vou ver isso num curto espaço de tempo. Porém, para a população de Taubaté, é interessante frisar que, muito embora não tenhamos, obviamente, a unificação e cada qual tem a sua atribuição, mas nós temos uma integração muito interessante aqui no município de Taubaté. Aqui nós não temos qualquer tipo de distanciamento da Guarda Municipal, da Polícia Militar, é uma integração que as forças de segurança se conversam. E começou muito lá atrás, né? Verdade. Com a Guarda Municipal. Isso, né? A Guarda Municipal, inclusive, que na gestão passada e continua nessa, ela está dentro das delegacias. A Guarda Municipal hoje nos apoia de uma forma assim, fundamental, seja nessa interlocução com o COI e na coleta de informações, seja também na interlocução com a Polícia Militar, porque a Guarda Municipal está ostensivamente na rua, né? E essa reunião de informações tem trazido para a gente bons frutos. A exemplo do que aconteceu recentemente, não sei se vocês acompanharam, mas de uma tentativa de latrocínio que nós tivemos aqui no município de Taubaté, e que no dia seguinte, com a reunião desses esforços de todas as forças de segurança, nós tínhamos prendido um dos infratores, eram 2, e 3 dias após já tínhamos um mandado de prisão do segundo, caso absolutamente esclarecido e com a possibilidade assim, real de punição, de responsabilização dos criminosos. Uhum. Quer comentar, Marcos? Eu acho que o doutor Daniel, ele colocou muito bem essa questão da unificação das polícias, mas eu concordo com ele no que eu acho que a gente não vai ver isso. Porque existe... a primeira pergunta que tem que ser respondida nisso é: a polícia civil vai virar militar ou é a militar que vai virar civil? A gente entra no efeito Tostines, vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, não é verdade? Depois, nós temos uma cultura das polícias que é difícil você conseguir integrar e aculturar as duas polícias da mesma maneira. Então, o que nós precisamos neste momento é reforçar as ações de polícia judiciária, dar sustentabilidade para a Polícia Civil, para que ela possa cada vez mais conseguir exercer a sua função constitucional, que é investigar e propor a prisão, e reforçar as trincheiras da Polícia Militar, que é a função dela de fazer a polícia preventiva, fardada, na rua. Se por um lado nós não podemos perder o policiamento civil fazendo a investigação, nós também não podemos perder o policiamento militar fazendo o policiamento preventivo de forma ostensiva, fardada na rua. Então, essa união das polícias, ela talvez fosse algo que não fosse benéfico para a população, porque ou nós perderíamos talvez a surpresa da investigação, ou nós perderíamos a ostensidade no patrulhamento. Então, acho que precisa... Mas, na verdade, os modelos que optaram pela unificação, eles possuem, dentro da mesma corporação, segmentos que são uniformizados, né? E daí a gente já fala da desmilitarização, então da uniformização, como, por exemplo, hoje é a Guarda Municipal, e um segmento que é investigativo. Porque, realmente, não adianta nada eu ter uma ostensividade capaz, por exemplo, de prender em flagrante delito uma determinada pessoa, se a prova não vai ser coletada de forma suficiente a gerar a responsabilização. E daí, isso talvez gere uma sensação de insegurança muito grande. Como o Marcos falou em relação à audiência de custódia, eu sou muito favorável à audiência de custódia. Eu acho que ela é muito importante, inclusive para a própria Polícia Civil, ela foi um instrumento muito importante. Porém,
a gente precisa colher a prova para que, mesmo que esse infrator venha a responder àquela acusação em liberdade, se ele for efetivamente o culpado, que ele seja responsabilizado. E aí o que nós precisamos canalizar as nossas energias não é para o fato dele estar respondendo em liberdade ou não, é para um processo que lhe garanta todos os direitos, mas que seja célere a ponto de mostrar para a sociedade que o crime não compensa. Né? Eu me sinto representado aqui pelas falas dos meus colegas, né? E dizer que essa unificação aqui em Taubaté já existe. Verdade. Sim, né? Essa unificação aqui em Taubaté já existe por conta dessa interação que foi criada há uma década atrás, aproximadamente. Então, nós nunca tivemos problemas aqui com as instituições. Eu queria só retomar, dar mais um pitaco naquela minha fala anterior, que com relação às pessoas em situação de rua, é bom lembrar que aqui em Taubaté nós temos várias escolas do trabalho. Várias. Essas pessoas poderiam ser pinçadas, né, doutor? Aquelas numa seleção e avaliar, fazer uma avaliação daquelas que têm problema de dependência química, problema social, problema de cada um, e trazer essas pessoas para o mercado de trabalho. Reinserir essas pessoas antes que elas sejam seduzidas pelo crime. Sim. Porque elas são produtos ali do meio. Então, se a gente não fizer isso, até de forma compulsória, uma integração, inclusive, com a Secretaria de Educação também, todas as secretarias envolvidas, e falar, olha, está na hora da gente chamar esse pessoal todo aí, e reconduzir esse pessoal. Não, mas não é para o castigo, pelo contrário, numa ação humanizada para que essas pessoas voltem a fazer parte da sociedade, trazer elas a ser cidadãs novamente. Nessa esteira, vereador, hoje pela manhã eu vi uma reportagem no Jornal da Manhã, que a CUFA, que é a Central Única das Favelas, tem um projeto nesse sentido desenvolvido em São Paulo. E pelo que eles mostraram na reportagem, é bastante bacana, porque eles pegam os detentos que estão sendo reintegrados na sociedade e colocam eles para trabalhar em empresas de entrega de equipamentos, empresas de telecomunicações, e eles vão encaixando essas pessoas. Que o doutor pode nos ajudar com relação às leis, que está na lei isso. O Estado tem que prover para o reeducando, reinserção na sociedade, de maneira que ele não volte. Se eu estiver errado, me corrija. Depois eu gostaria até de compartilhar uma experiência de Tremembé que eu tive lá. Ótimo. Então, eu acho que isso que o vereador está falando é muito bacana da gente fazer. E, enquanto gestão pública, nós fizemos um pouco disso com a contratação da mão de obra dos reeducandos das penitenciárias da nossa região, e que ajudavam e muito na manutenção. Onde eles fizeram manutenção? Não sei se você lembra. Na delegacia. Batalhão da PM. Nós construímos, olha que informação interessante, nós construímos a cavalaria e o alojamento do BAEP, que é o terceiro BAEP que está dentro do 5º Batalhão hoje, com a mão de obra da penitenciária. Os presos vieram e fizeram isso. Os presos prestavam serviço para a prefeitura, fazendo reforma na delegacia, reforma nos batalhões, fizeram a reforma do prédio onde hoje está a DEIC. Sim, verdade. Não é verdade? Que aquele prédio era da Secretaria de Segurança. Foi reformado pela mão de obra dos presidiários. Então, existe toda uma gama de serviços que precisam se intercalar. Que se eles não se falarem, se eles agirem de forma unilateral, isso não vai dar certo. Existe a necessidade de você fazer um encontro desses serviços para que eles funcionem. É ruim quando a gente discute segurança pública, quando ela é a ponta da flecha das ações do Estado.
quando ela tem que entrar abrindo o caminho, quando na verdade a segurança pública ela tem que ser a última ação do Estado. O Estado precisa entrar no local com ação social, com educação, com valorização daquele local, com saúde, para depois de todas essas etapas serem vencidas, a gente entra com a segurança pública. Quando a gente fala que segurança pública é a ponta disso tudo, tem alguma coisa errada. Só um minuto, doutor. Essas políticas públicas da qual a gente está conversando aqui agora, eu acho que já demorou demais para acontecer no município, porque isso vai respondendo aquela tua pergunta de sensação de insegurança pública. Quando o município começar a entender que tomar essa decisão de praticar essa política pública de segurança envolvendo todas as secretarias e as instituições, para que essas pessoas sejam realmente identificadas e trazidas, ofertadas a ela depois de um curso técnico, ou ofertado trabalho no próprio município, para capina, nem que seja para começar com a capina, mas isso não é de mérito para ninguém. É trazer a pessoa se sentir útil para ela mesma e para a sociedade. A experiência que eu queria compartilhar, e vai ao encontro do que eu venho falando de como a gente tem que transmitir essa informação, foi na época que eu trabalhava em Tremembé, eu era delegado lá, e nós tínhamos um juiz muito atuante na comarca. E ele me chamou porque ele tinha essa pretensão de suprir essa carência que hoje o sistema prisional tem, que é de fornecer a colocação no mercado de trabalho para aqueles reeducandos. E ele me chamou e eu encampei a ideia e tentamos implementar lá. Mas nós tivemos uma rejeição muito grande, mas muito grande por parte da sociedade civil. Porque a interpretação das informações como elas foram veiculadas, e não por nós, pelo amor de Deus, era de que, olha, o Estado está se preocupando com o preso e deixando o cidadão de bem de lado. Como se estivesse ofertando emprego para o reeducando e a população... Isso, e como se as ações fossem excludentes, né? E as ações não são excludentes, elas, na verdade, eu tenho que olhar para aquele pai de família que está desempregado e que precisa de recolocação, mas eu também tenho que olhar para aquele reeducando, até porque esse reeducando, se ele não tiver essa oportunidade, ele está muito mais propenso à reincidência. E a reincidência vai incidir sobre quem? Sobre aquele pai de família que inicialmente a pessoa queria proteger, né? Então a gente precisa mudar esse estigma, né? E eu me recordo que a época em que a Prefeitura Municipal aqui de Taubaté fez a contratação, eu ouvia, e daí é só um conhecimento empírico, né? As pessoas falando, nossa, mas olha que absurdo o pessoal na rua. E foram se acostumando. Eu acho que isso tem que ser transmitido, tem que ser colocado para a sociedade como uma coisa positiva. A gente ouviu muito isso. Tá tirando o emprego do trabalhador para dar para ladrão. Era isso que a gente ouvia. Mas isso é cultural e a gente precisa avaliar essas questões todas como gestor. A mão de obra é eficaz? Os custos para o município estão dentro do orçamento, né? O serviço está sendo executado para a sociedade, nós estamos conseguindo contribuir com a nossa parcela de responsabilidade constitucional na reinserção dele. Então, perfeito. Então, vamos seguir e vamos dar resultado. Aos poucos, a população foi se acostumando com essas frentes de trabalho e quando elas sumiram, diversas vezes eu ouvi a pessoa falando, os presos sumiram, ninguém está limpando mais a pracinha na frente da minha casa. O campo de futebol não está sendo mais arrumado, porque os presos não estão mais na rua. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo, enfim. Olha, e eu posso atestar que eu vivenciei esse período em que os incidentes foram, assim, muito poucos, raríssimos, os incidentes envolvendo o pessoal reeducando nas frentes de trabalho. Eu me lembro de 2 apenas, em 6 anos de projeto. 2. Ou seja, é irrisório, né? Porque esses 2 incidentes poderiam ter acontecido com trabalhadores comum. Aliás, eram incidentes que acontecem todos os dias na rua com trabalhadores comuns. Esse pessoal que vem para frente de trabalho são presos que já estão numa fase avançada do cumprimento de pena deles. Não é qualquer um. E se ele apronta na rua, ele perde todo esse avanço que ele teve, ele volta na estaca zero, porque ele comete um novo crime. Então, ele perde todos os benefícios que ele tinha. Então, por isso que é difícil ter.
esse tipo de incidente relacionado a eles. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre Guarda Civil Municipal, já que a gente está falando de integração aqui. Em 2019, nós tivemos um decreto regulamentando o uso de arma pelos guardas civis. Eu queria saber qual é o resultado dessa iniciativa e quais são hoje as atribuições de um guarda. Ele pode efetuar uma prisão, por exemplo? Ele pode fazer abordagem de civis nas ruas? E em quais situações? Olha, qualquer do povo pode... E as instituições devem, né? No caso da Guarda Municipal, claro que esse não é o trabalho primordial dela, né? Ela está ali mais como segurança dos próprios, das praças municipais, enfim, das praças esportivas, né? E quando nós aprovamos aqui na Câmara a Guarda Municipal, o projeto de Guarda Municipal armada, como já existe em outras cidades do país, né? Ela funciona mais como proteção do indivíduo. Porque a Guarda Municipal, o Guarda Municipal ele pega carona no ônibus, fardado. Então, toda farda, ela estimula os olhares das pessoas que são de bem e que são do mal. Né? Então, não é justo o guarda municipal não só não ter condição de se proteger e proteger as pessoas que estão do seu lado, a sua família, como, por exemplo. É importante lembrar que esse armamento da Guarda Municipal ele só é autorizado a usar em serviço, no horário de serviço. Né? O Guarda Municipal ele não pode ficar andando por aí com a arma da corporação, do município, se exibindo ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. Então, ele terminou o serviço, ele passa a arma para outra guarnição que vai entrar. Então, isso foi importante, esse avanço da Guarda Municipal, porque eles estavam se sentindo, qualquer pessoa que usa uma farda hoje, seja ela dos Correios, né, que usa uma farda, eles são confundidos, às vezes, o bombeiro, por exemplo, é confundido, às vezes, com o policiamento ostensivo da Polícia Militar, enfim, do próprio EB, do Exército Brasileiro. Então, nós consideramos que isso foi muito importante e a Guarda Municipal, ela tem o dever de agir no caso de flagrante, no caso de as coisas acontecerem do lado dela, né? Ela não tem que fazer o serviço da Polícia Militar, esse trabalho ostensivo, e muito menos da Polícia Civil. Então, nesse quesito dela estar ali protegendo um próprio público, trabalhando no seu turno, ela está armada ali, então ela representa para a população uma sensação mesmo de segurança e para ele também, que ele tenha condições de se defender e não de atacar. Bom, a Guarda Municipal ela já possui uma lei orgânica nacional. E essa lei orgânica já trazia como previsão o dever, inclusive, de auxiliar as polícias civil e militar. A discussão que se instaurou sobre a possibilidade da Guarda Municipal ela prender uma pessoa em flagrante ou não, ao meu ver, foi uma discussão muito equivocada que recentemente foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. O que se questiona é a possibilidade do Guarda Municipal sair abordando as pessoas e revistando as pessoas. Mas, na verdade, essa prerrogativa de abordar e revistar, nenhuma das polícias possui. O que a Constituição e o que o Código de Processo Penal estabelece é que eu só posso fazer uma revista pessoal em determinada pessoa se houver uma fundada suspeita de que essa pessoa traga consigo objetos ilícitos, instrumentos utilizados para o crime ou alguma coisa que seja a prova daquele crime. Então, não é ao meu bel prazer olhar para a pessoa e querer revistá-la. Então, isso é o que se tentava coibir, porque havia uma falsa interpretação de que a polícia poderia fazer isso. E não pode nem a polícia militar, nem a polícia civil e nem a guarda municipal. Porque senão nós vamos ter sempre uma abordagem seletiva. Eu costumo brincar, inclusive, com os meus alunos, dizendo assim, vocês já viram alguém com terno e gravata, com a mão para cima, sendo revistado na rua? A resposta, em regra, é não. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem um preconceito que nós já trazemos de valores, né, da própria sociedade onde estamos inseridos e a abordagem será
inevitavelmente seletiva. Então, isso é o que não pode, né? E a atividade investigativa também é que não pode ser desenvolvida. Mas é óbvio que se a Guarda Municipal, que está uniformizada, representando o Estado em uma das suas parcelas, que é o município, ela se deparar com uma atitude criminosa, eu não digo nem por dever dela, mas é o que a sociedade espera, que ela venha conter aquela situação criminosa. E como o vereador bem salientou, qualquer do povo poderia fazer isso, qualquer do povo poderia prender aquele indivíduo que está praticando um crime. Então, quanto mais a Guarda Municipal. E graças a Deus também, fruto dessa integração aqui no município de Taubaté, nós nunca tivemos qualquer questionamento ou qualquer problema em relação a isso. Então, é importante a gente falar da evolução da Guarda Municipal na cidade. Em 2014, uma lei federal, acho que é 13.022, se eu não me engano o número dessa lei, ela instituiu de uma forma, uma normatização, como o doutor Daniel bem mencionou, as atribuições da Guarda Municipal. E quando a gente fala em integração, há a necessidade de se integrar os serviços da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Interessante quando isso ocorre, que a sociedade sai ganhando, porque a integração gera um volume muito maior de prestação de serviço. O armamento da Guarda se deu um período após, porque havia a necessidade de se regulamentar e de se preparar esse corpo de guarda que já existia há 30 anos no município, que vinha sofrendo algumas mutações devido a alguns governos, então a gente precisava normalizar isso. Após essa normalização, após aos cumprimentos das necessidades junto à Senasp, a gente teve condições de armar a guarda. Porque a gente ouve diversos relatos de armamento que ocorre, de acidentes que ocorrem com armamento há tantos anos em todas as polícias do Brasil. Imagina numa guarda municipal relativamente nova, sem o devido preparo. Então havia essa necessidade. Nessa esteira, a gente pode observar que a guarda ela acaba colaborando com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Aonde a Polícia Militar, muitas das vezes, ela não consegue chegar, porque o braço dela é curto, a Guarda Municipal chega. Aonde, às vezes, a Polícia Civil não consegue se estabelecer para... Por exemplo, a Guarda Municipal hoje está nas delegacias de polícia. Ela auxilia a Polícia Civil no atendimento ao público. Aquele policial que eventualmente estaria ali fazendo atendimento ao público, ele volta para a equipe do delegado para que ele possa fazer a investigação. Como isso não pode ser salutar para o município? Olha um exemplo que eu acho que assim, talvez seja o que eu mais me entusiasmo com ele. A Guardiã Maria da Penha. Quem faz essa fiscalização das medidas protetivas, né, para gerar a efetividade da medida protetiva e a segurança daquela vítima que já sofreu algum crime, que agora está precisando do olhar do Estado, é a Guarda Municipal. Aí, voltando com aquela ideia de o guarda municipal ele pode prender ou não. Imagine só, se ele está fiscalizando ali uma medida protetiva, imagine que ele se depare com um infrator se aproximando da vítima, por exemplo. Ele deve, né? Não é nem que ele pode, ele deve agir ali para conter aquela injusta agressão e para, obviamente, garantir a proteção à vítima. E fazem isso de uma forma, assim, excepcional. Bom, nós estamos caminhando aqui para o fim do nosso podcast, mas antes de encerrar, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre a atividade delegada, que o senhor citou lá no comecinho. Como munícipe, a gente tem sentido menos a presença da polícia como atividade delegada, que é a atividade que é desempenhada justamente no horário de folga do policial. Essa é a sensação de segurança. Em parceria com a prefeitura. Então, eu queria entender, de fato, essa minha sensação está correta? A gente teve uma diminuição dessa atividade delegada? E se sim, por quê? A sua percepção está correta. A diminuição foi drástica, né? Governo anterior, a gente chegou a colocar 200 homens dia na rua. 200 homens dia na rua. E digo mais, 50 motocicletas à disposição da Polícia Militar, 40
veículos de 4 rodas, 42, né? No caso, tinha mais 2 Amaroks que faziam a área rural. E mais 16 bikes. Então, todo esse aparato ele foi destinado à cidade, não só à área central, não só o corredor central para, digamos assim, os comerciantes da área central. Nós tivemos a ideia, o Marcos Ortiz participou ativamente comigo desse processo, de dar mobilidade a esses policiais, que essa atividade delegada, ela já existia em São Paulo, por exemplo, que ela é feita lá na 25 de março, só para dar um exemplo aqui, o policial na calçada fazendo ali a segurança dos comerciantes. Então, se resumia basicamente a isso. Então, nós entendemos que, que existe comerciante na periferia também, não é, doutor? Os 4 cantos da cidade, né? tem um corredor, em todos os bairros tem lá a sua área comercial. Então, a gente queria fazer esse deslocamento. Então, como é que a gente ia fazer isso se os policiais, a sua grande maioria, os inscritos, que eram voluntariamente inscritos, eles vinham de fora, vinham de outras cidades, nas suas folgas para fazer isso, eles não tinham perna para chegar nesses... Então, a gente teve a ideia de dar mobilidade com esse aparato todo e, só para você ter uma noção, a saída do policial, do batalhão até chegar no seu destino para executar o serviço, no bairro que ele foi escalado, só esse deslocamento dele, já a própria população já sentia que a polícia estava na rua, tanto para ele ir quanto para ele voltar na troca de serviço. Então, isso gerava não só para a população de bem, mas como para a população mal intencionada que via aquelas viaturas passando tanto para lá como para cá. Então, isso... E aí, a gente deu dignidade ao comerciante da periferia também. Deu a ele a mesma importância que o comerciante do centro tem. Deu não só ao comerciante da periferia, mas às pessoas da periferia, porque a atividade delegada ela não só trabalhava na área comercial, ela ia para a escola, perturbação de sossego, enfim. Então, por isso que deu muito certo. Com relação a essa diminuição, eu acho que foi pura incapacidade de gestão. Tanto da Secretaria de Segurança, como do próprio Executivo, de não ter essa interação que o doutor tanto falou aqui, o Marquinhos falou aqui, com a Secretaria, com as instituições, Polícia Civil e Militar, né? Eu acho que houve ali, o legado foi deixado, era só aproveitar, fazer um bom aproveitamento desse programa que deu certo, deu muito certo. Não tinha o que inventar mais, o programa deu certo, era dar continuidade. Isso não aconteceu e aí nós estamos pagando hoje um preço muito alto, que agora nós temos que começar novamente do zero, fazendo essas políticas públicas de segurança, da qual já foram citadas aqui. Bom, quero agradecer, então, mais uma vez a presença de todos aqui e achei interessante o quanto a nossa conversa foi permeando pela minha pergunta inicial, né, que é a sensação de segurança da população, que é o que realmente importa. Então, muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos mais uma vez o espaço, o convite, foi muito esclarecedor para a população que nos assiste. Sim, eu também gostaria de agradecer a oportunidade, estarei sempre à disposição e gostaria de fazer um agradecimento público aqui a toda a Guarda Municipal, especialmente na pessoa da comandante Susan, né, em homenagem ao Dia das Mulheres que está chegando. Obrigada, registrado. Eu agradeço ao vereador Bonerzi e à TV Câmara pelo convite. A gente está à disposição, se houver outros espaços e a necessidade, a gente... Havendo a possibilidade, estaremos aqui. Obrigado. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Resenha Podcast. Eu te encontro durante a programação. Até mais.